aqui de todo o povo mineiro. Então eu agradeço de coração. O jogo, o torcedor está feliz porque viu um time representá-lo, né? Como a gente tem feito nas outras partidas. Às vezes não dá tão certo, mas a gente está fazendo um começo de história dentro do nosso novo campo, né? E já são 3 vitórias seguidas, com 10 gols, e isso vai pegando corpo. Eu lembro que lá no Horto foi assim o começo, até pegar aí a 60, 70 jogos, né? E a gente vai fazer isso aqui. Hoje a gente fizemos boas jogadas de transição, de transição média, transição longa, até entender o que era necessário, né? Às vezes a pessoa pensa, o Atlético deu muito chutão. Nós não demos nenhum chutão. Quando você tem um adversário daquele jeito, você bola uma estratégia e tenta, em cima dessas jogadas, ter alguma vantagem. E mesmo assim foi um jogo muito truncado, muito difícil. Boa noite, Cuca. Aqui, Vinícius Andrade, o Tempo. Eu vou aproveitar, então, assim, a parte da pergunta do Igor sobre o Patrick Silva, porque era um jogador que não vinha sendo tão utilizado. Você coloca o Patrick no clássico e ele vai muito bem. Hoje inicia pela primeira vez como titular. Eu queria saber se mudou alguma coisa também em relação aos treinamentos, que ele passou a te dar mais confiança para que ele pudesse ser utilizado e hoje foi até premiado com gol. Tudo é uma questão de tempo, né? Você não pode querer que um jovem, 20 anos, chegue e já exerça uma condição. Alguns têm um ou outro que é diferenciado de tudo, que consegue. Os demais tem que ter paciência, dar tempo ao tempo e credibilizando e mostrando para eles o caminho, como a gente faz nos treinamentos com o Patrick, com outros também. E quando chega um momento, ele tem que mostrar a sua valia, né? Ele entrou numa fogueira danada, que foi o clássico lá no domingo à noite, entrou muito bem, né? Talvez as pessoas entendam de uma outra forma, a forma técnica, mas taticamente ele entrou muito bem, e hoje ele mostrou também que tem a sua condição, marca bem, chega na frente, né? Vai pegando o corpo, né? Mas pé no chão, tranquilo, devagarzinho, que tem muito chão ainda pela frente. Cuca, Giovana Oliveira da Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. Vou agora pegar um assunto um pouco delicado e chato, né? Que é lesão. Mais uma vez, um jogo em que o Atlético acaba tendo um atleta saindo machucado, que nesse caso foi o Coelho, no jogo passado foi o Guilherme Arana. Como que vem sendo essas transições dentro do Atlético, do departamento médico, e como vocês vêm tratando isso a longo prazo, né? Para que o atleta não retorne com tanta rapidez para acabar atrapalhando esse processo? Mas lesões não é uma coisa só nossa, isso aí tem em todo clube, não adianta, são tantos jogos e com tanta entrega que os jogadores têm, aceleração, desaceleração, troca de direção, os caras fazem 10, 11 quilômetros disputando espaço, não é correndo no parque, é disputando espaço, levando pegada, pulando. E ele vai ter um ou outro vai ter lesão. A gente, quando faz as coisas, né, a gente não faz na louca assim, sabe? Que você tira o jogador do DM sem a condição. A gente avalia junto com o departamento e principalmente junto com o jogador. Nunca eu vou pôr um jogador jogar se ele disser, eu não estou bem. Ele não vai jogar. A gente consulta o jogador, como que você está? Está mais ou menos, fica fora. Tem um pouquinho de dor, não, estou bem, eu vou jogar. E você põe o jogador a jogar, às vezes, um tempo um pouco antes, como a gente tem feito com alguns jogadores. Ele machucar não significa que ele machucou. Ele teve uma dorzinha, já no que teve a gente tirou. Então ele vai agora recuperar, esperar o seu tempo certo, né? E a gente vai oportunizando outros jogadores como a gente fez hoje. Cuca, boa noite. Tiago, do canal Tiago de Araújo. Hoje um jogo dinâmico, né? E um jogo coletivo, porque 4 gols com 4 jogadores diferentes mostra que o sistema funcionou. 2 pontos chamaram a atenção: a transição, meio de campo, ataque, e também a finalização. Você fez algum trabalho específico para a finalização hoje, ou os jogadores mais confiantes, e tudo funcionou melhor? Obrigado. Não, mas nós perdemos muito gol hoje. Meu Deus do céu, muito gol também. Demos bolas na trave, perdemos pênalti, mas perdemos muito gols, né? Vamos melhorar. A gente trabalha sempre como complemento de treinamento à finalização. E
a gente já melhorou e tem espaço para melhorar mais, para de repente não ter tantas chances assim, mas fazer os gols, né? Hoje foram bastante oportunidades, e a gente fez 4 gols e está todo mundo feliz. Tomara que a gente consiga acertar o pé assim nos outros jogos também. Cuca, alguns jogos a gente até conversava que o Atlético estava precisando de uma arrancada, né? E conseguia vencer um jogo, aí não conseguia o segundo. Agora, se a gente pega um recorte de 6 partidas, o Galo venceu 4. Teve um empate com o Cruzeiro no Mineirão nesse meio tempo aí, né? Só teve aquela derrota por Iquique. Você vê o Atlético já nesse embalo, mesmo tendo esses problemas com lesões, né? Com muitos jogos, o Atlético está numa crescente aí nessa reta final antes da parada? Sim, quando a gente tem o time titular, o nosso time é muito bom. E lógico que, como qualquer outra grande equipe, quando se perde os principais jogadores, fazem muita falta. Como é que o Lianco não vai fazer falta, o Arana não vai fazer falta? Fazem muita falta, né? E a gente, então, oportuniza outros jogadores. Comigo aqui já todos tiveram oportunidade de jogar, né? E é bom um jogo assim que quando você coloca outros jogadores em campo, eles conseguem desenvolver bem, eles também recuperam a confiança, né? O torcedor passa a confiar novamente nesses jogadores que uma vez ou outra jogaram mal, e isso é importante, né? Porque você vai precisar de todos eles, não tem como se jogar com 11, 12, 13 jogadores, você vai precisar de todos eles. Ô, Cuca, você citou aí a confiança do torcedor. Hoje um público até abaixo de 20 mil, não é um público que o Atlético está acostumado a jogar aqui na Arena MRV. E no domingo, no sábado, perdão, o Atlético vai enfrentar o Corinthians. Eu queria que você falasse da importância da vinda do torcedor para esses jogadores em campo, qual que é a diferença para eles de jogar com o estádio cheio, apoiando, empurrando o time, de jogar num estádio com menos pessoas também. A gente vem de um clássico fora de casa, nossa, naquele ambiente que foi o clássico, né? Foi um ambiente muito difícil para nós, e nós representamos bem a camisa do Atlético. O torcedor entende assim também, dentro das condições que a gente tinha, a gente foi no nosso limite para defender as nossas cores, né? E fomos bem. Hoje, a torcida aqui, ela incentivou o jogo inteiro. Quando acabou, os jogadores foram de encontro à torcida, agradecer, e a torcida com gritos também. Então, eu acho que o elo ele está se ajustando, como tem que ser a torcida e o time. Nós, sem a torcida, não somos o mesmo, de forma alguma. E eles incentivando, como fizeram hoje, eu agradeço muito. Sábado tem que ser igual, né? Num número maior, lógico, que a gente sabe, mas a gente vai ter a mesma entrega e, se Deus quiser, o mesmo desempenho. Para a história do jogo de hoje, o primeiro tempo o Atlético teve mais dificuldade para sair da marcação individual do Maringá, mas no segundo tempo o time deslanchou. Teve alguma conversa ali no intervalo que fez essa diferença? Teve mudança na estratégia ou foi a execução mesmo que melhorou na segunda etapa? Sim, eu vou te pedir desculpa, eu gosto muito do treinador do Maringá, o Jorge Castilho, e assim, eu não vou falar da estratégia aqui, o que eu usei, que o Maringá está disputando uma Série C, tem muitos jogos pela frente, e daí eu não quero falar o que eu fiz, porque eu posso prejudicá-los aí na frente, né? Cada um pensa na estratégia que quiser, né? Dos times, né? Então, se você me entende, eu prefiro não falar no que a gente pensou ali, tá bom? Obrigado. Quer fazer? Cuca, queria saber de você sobre a adaptação com a grama sintética. A gente já viu o tempo de bola hoje um pouco melhor. Você tem notado aí uma evolução nesse sentido? Os treinamentos, como tem sido com relação a esse critério aí da grama sintética? Sim, nós treinamos ontem aqui, nós vamos treinar depois da manhã aqui, a gente tem nos adaptados, é diferente, e a gente está se adaptando pouco a pouco. Isso aqui vai ser um grande aliado nosso aí para o futuro. Valeu, obrigado.